Olá galerinha do sétimo, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos aí para mais um dia de aula, né? Hoje vamos falar do que? Vamos entrar na unidade 4. Olha aqui. Unidade 4 falando de polígonos, triângulos e ângulos. Então, ó, preste atenção, tá? Esse aqui é um assunto bem tranquilo, mas é necessário que você tenha atenção para acompanhar toda a explicação aqui e depois você conseguir resolver aí os exercícios que estão vindo na própria apostila, tá? Além da apostila, eu vou deixar para vocês também alguns exercícios para vocês poderem estar praticando, tá? Mas esse conceito, igual eu falo para vocês, conceito ele é fundamental, tá? Você perdeu o conceito, depois você se enrola todo para tentar entender tudo que está acontecendo. Bom, então polígonos, triângulos e ângulos, unidade 4, página 271. Bom, acompanhando com vocês aí, ó, vou fazer a leitura aqui, ó. Polígonos são figuras geométricas planas, fechadas, compostas apenas de segmentos de reta, né, que não se cruzam. Então, ou seja, os polígonos eles são formados por retas, não pode ter nenhum tipo de curvatura, tá? E essas retas não podem se cruzar, tá? Então, exemplo de um polígono: quadrado, retângulo, triângulo, tá? Trapézio, tá? Então, são figuras, exemplos de figuras que não existe nenhum tipo de curvatura, né? E as retas não se cruzam. Bom, aí passando aqui, se você olhar na página 272, ele tem alguns exemplos de polígonos, né? E dos não polígonos, né? Olha cá, olha assim, ó, não polígonos. Eu tenho figura aqui, uma que parece mais um sorvete, né? Tem curvatura, tem um outro exemplo aqui de um desenho que as retas se cruzam, tá? E um outro desenho que ele não está fechado, tá? Ele está aberto, parece até uma jarra e um copinho aí, tá? Então, polígonos são figuras formadas por retas que não se cruzam e não pode ter nenhum tipo de curva. Muito bem. Então, olha só. Os polígonos, né, todos eles, quadrado, retângulo, até mesmo quadrado, retângulo, trapézio. Aqui eu peguei o exemplo de um trapézio, tá? Isso vale para os outros tipos de polígonos também, tá? Então, esse meu exemplo aqui, ó, ele é formado. O que representa, o que um polígono ele traz para a gente de novo, né? Na sua estrutura nós temos o vértice, né? Vértice. O que é vértice? É o encontro das retas, é onde as retas se encontram. Eu até coloquei um pontinho aqui. Então esses são os vértices. Eu tenho o ângulo interno, olha só, meu ângulo interno. E tenho também o que? O ângulo externo, o próprio nome já diz, ângulo externo. Tem um ângulo sendo formado do lado de fora da minha figura, tá? E depois eu tenho o que? Os lados, né? Nesse caso aqui, 4 lados. Então, voltando. Vértice, encontro das retas, né? O ângulo interno, o ângulo externo e os lados. Aí vem aqui, ó, uma observação. A soma dos ângulos internos deve ser igual a 180 graus. Então, eu coloquei um exemplo aqui de uma figura e já coloquei aqui, ó, os ângulos internos dela. Coloquei um triângulo aqui, tá? Então, um ângulo interno dele mede 30 graus, outro mede 45 e outro mede 105 graus, tá? Então, essa união, olha só, essa união dos vértices, ela vai sempre acabar formando o quê? Um ângulo, um determinado ângulo. E cabe a gente o quê? Descobrir qual é o valor desse ângulo, tá? Então, olha o detalhe aqui, a soma dos ângulos internos, somente de dentro, tem que dar o quê? 180 graus. Eu peguei esses ângulos aqui, ó, que foram dados, e somei, ó, 105 mais 45 mais 35, 180. Tá? Aí eu peguei um outro exemplo aqui, para vocês me ajudarem a fazer. Dada a figura, tem um triângulo aqui,
eu tenho um ângulo aqui, ó, um ângulo externo de 60 graus. Eu quero saber o valor do ângulo A, do ângulo interno. Mas espera aí, professor, você não falou que a soma dos ângulos internos deve ser igual a 180? Sim, uma regrinha também que vale para ângulos externos, tá? Olha só. Então, se a soma tem que dar 180 graus, então não tem 60 graus aqui? Quanto falta para 180? 120, né? Então, vamos tirar a prova. Então, 180 menos 60. Então, aqui dá 0, aqui dá 2 e aqui dá 1. 120 graus, ou seja, o meu ângulo A, o valor dele é 120 graus, porque a soma deles tem que dar o quê? 180 graus. Tenho 60 graus no ângulo externo, porém eu tenho um ângulo interno, o A, que eu não sei o valor, eu preciso descobrir o valor desse ângulo. Então, qual é a regrinha? Eu sei que a soma dos ângulos tem que dar o quê? 180 graus. Já tenho 60, aí o que você faz? 80 menos 60, 120, ou seja, o valor de A é 120 graus, porque a soma deles dá 180. Professor, mas de onde surgiu esse conceito de ângulo? Olha só, se eu pegar aqui uma circunferência, tá? Um círculo, falando numa linguagem bem simples, tá? Nós vamos dividir ele o quê? Em ângulos, tá? Então eu vou partir do ângulo 0, tá? Uma volta completa em um círculo, não importa o tamanho desse círculo, dessa circunferência, tá? Uma volta completa nesse círculo é 360 graus. Então eu vou partir do meu ângulo 0, tá? No sentido anti-horário e vou subindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 graus. Aqui, ó, cheguei aqui a 90 graus, olha só, 90 graus, tá? Andando mais, com o meu ponteirinho aqui, ó, vou chegar a 180 graus. 180 graus é metade de 360. Depois, 270 graus e fechando uma volta, 360 graus. Então, eu vou subir sempre, quando você mesmo estiver usando um transferidor, você vai estar olhando sempre nesse sentido, ó, partindo do 0, no sentido anti-horário, tá? Todos os valores no sentido anti-horário nós consideramos como sendo valores positivos. Qualquer valor que você vier no sentido horário, no sentido do relógio, tá? Serão valores o quê? Negativos. Isso é só para fins de conhecimento. Isso não se aplica agora para a gente aqui. Tá? Então, olha só um exemplo aqui. Eu coloquei aqui, ó, um ângulo de 50 graus. Quanto falta para 90? Olha só. Eu tenho um ângulo aqui de 50 graus. Eu quero saber, ó, qual é o valor desse ângulo aqui, ó. Desse pedacinho que está faltando. Sei lá, vamos dar o nome para ele? Vamos dar o nome de B. Qual é o valor de B? Né? Qual é o valor desse ângulo? Então, se eu já tenho 50 graus aqui, e eu sei que esse ângulo aqui ele é um ângulo reto, né? Todo ângulo reto ele tem o quê? 90 graus. Quanto falta para 90? 40 graus. Então, olha só. A soma dos dois ângulos deu 90 graus. Tá? Se eu quisesse continuar, né? Tenho 90 graus aqui para 180, é o que? Mais 90. É só vocês somando, né? 90 mais 90, 180 mais 90, 270 e mais 90, 360 graus. Então, ó, essa referência que nós utilizamos aqui embaixo para chegar nos 180 graus, tá? Nós pegamos daqui, ó, tá? Desse conceito aqui, ó, que vai partir do ângulo 0, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. Então, ó, esses exercícios aqui, ó, eu estou trabalhando aqui, ó, com a metade do círculo, né, com metade da circunferência, ó. Sempre trabalhando o ângulo aqui, ó.
em 180 graus, tá? Pode chegar um momento que a gente comece a trabalhar com ângulos maiores, tá? Passando dos 180 graus, 270, 290 graus até o 360, tá? Mas esses exemplos, esses exercícios que vocês estão usando aí, ele vai estar trabalhando sempre nessa escala aqui, ó, de 0 a 180 graus. Por isso que a soma dos ângulos, tá? Aqui vai ser sempre o quê? Sempre como referência 180 graus. No caso dos triângulos, os ângulos internos de um triângulo, tá? A soma deles tem que dar o quê? 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar o quê? 180 graus. Aqui eu tenho um exemplo de um triângulo, né? Com 3 ângulos. Um aqui já tem um valor, 60 graus. E eu quero saber o valor de A mais B. Então, a soma deles não tem que dar... Deixa eu mudar de lado aqui. A soma deles não tem que dar 180 graus? Então, olha só. 180 menos 60, que é o valor que você já tem aqui, vai dar o quê? 120 graus. Então a soma de A mais B dá 120. Se você quiser saber o valor de cada ângulo mesmo, do A e do B, divide por 2. Então, 120 dividido por 2 deu 60. Então, cada um deles aqui, ó, tem 60 graus também, tá? Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo, tá? Tem que dar sempre 160 graus. Se você já tem um valor, basta você descobrir o valor dos outros. Aí você vai pegar o valor que você já tem, subtrair de 180 graus, tá? E aí você vai ter o resultado dos dois outros ângulos. Se você quiser saber o valor de cada ângulo, você divide por 2. Tá ok? Vamos ver mais algumas considerações da apostila aqui. A apostila já traz o jogo rápido, na 273. Aí ele continua falando de triângulos, outro jogo rápido, e depois ele só vem com o jogo rápido, tá? Então vocês podem fazer uma leitura, tá, de todo esse conceito aqui e tentem fazer esses exercícios, o jogo rápido. Na próxima aula eu venho já fazendo as correções de alguns aqui, para poder auxiliar vocês aí, incluindo as atividades da página 282, 283, tá? Sei que alguns de vocês provavelmente até já terminaram a apostila, tá? Mas é importante vocês irem conferindo se tudo que vocês estão fazendo aí está ok. Dúvidas? Podem mandar as dúvidas também, que a gente vai conversando, a gente vai tirando as dúvidas aí. E se preparem que a nossa C2 está chegando. Logo logo eu já vou comunicar a vocês, para vocês estarem se prepararem para C2, tá? Que nós precisamos dessa notinha aí para fins de cálculo de média, tá bom? Bom final de semana para vocês, foi bom falar com vocês essa semana. Façam exercícios, revejam, tá? Se preparem que aí na semana que vem a gente continua. Bom final de semana a todos aí, fiquem aí com Deus.